Bom dia, pessoal. Então vamos dar continuidade às nossas técnicas de resolução de sistemas lineares. Nas duas últimas aulas, a gente falou a respeito de métodos que são chamados métodos diretos. Ou seja, são métodos que depois de uma quantidade finita de passos, a gente chega na solução exata do sistema, a menos de erros de arredondamento. Dentre esses métodos, podemos colocar, digamos assim, a resolução de sistemas triangulares, o método de Gauss, o método de Gauss-Jordan, onde é aquele que a gente, além de triangularizar a matriz, a gente transforma a matriz numa matriz identidade. Junto com essas duas técnicas, nós temos as técnicas de pivoteamento, que buscam eliminar problemas de pivô nulo e contornar erros de arredondamento, como vocês devem ter percebido naquela atividade de acompanhamento. E também temos a chamada, dentre as diversas fatorações de matrizes, nós temos a chamada fatoração LU, que é uma maneira da gente reescrever a matriz e que pode ser usada também para a resolução de sistemas lineares, em particular para aqueles tipos de sistema onde a gente tem diferentes lados direitos para resolver o sistema várias vezes. O mesmo sistema, a mesma matriz, mas lados direitos diferentes. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra classe de métodos para a resolução de sistemas lineares, que são os chamados métodos iterativos. Esses métodos iterativos, como o nome já diz, um método iterativo é aquele método onde a gente repete uma determinada condição até chegar numa proximidade da solução ou do valor que a gente espera conseguir como de solução. Então, o método iterativo, ele é um método onde a gente tem uma aproximação inicial, que consiste no primeiro valor da solução que a gente deseja. Pode ser um valor numérico, pode ser um vetor, pode ser uma matriz inicial. Nós temos uma equação de recorrência. Essa equação vai ser a maneira pelo qual a gente faz as iterações e repetidamente chegamos a uma proximidade da solução desejada. E como a gente vai repetir esse processo várias vezes, nós vamos fazer várias iterações, nós temos que estabelecer um critério de parada, porque esses métodos iterativos, eles não terminam, eles se aproximam, eles tendem da solução. Como eles tendem à solução, nós precisamos estabelecer qual é a qualidade da solução que a gente deseja. Geralmente, esse critério de parada está associado com algum tipo de estabilidade da solução, se eu estou perto da solução desejada, tá? Então, algum tipo de condição de estabilidade, digamos assim. Quando eu estou falando de métodos iterativos para a resolução de um sistema linear, o meu objetivo, então, é encontrar uma solução aproximada para a solução exata do meu sistema. E vai funcionar da mesma forma. Eu vou partir de uma solução inicial. Essa solução inicial vai respeitar uma certa regra, uma certa equação de recorrência ou equações de recorrência. E nós vamos dizer que a aproximação para a solução é o vetor que satisfaz o primeiro, que é o primeiro vetor, na verdade, que satisfaz o critério de parada estipulado. O nosso objetivo é o quê? Se x é a solução exata e xtil é uma solução, ou xk nesse caso, são as aproximações, o nosso objetivo é que a distância, ou seja, o erro absoluto ou erro relativo entre o vetor aproximação e o vetor exato tenda a zero. Ou seja, o vetor aproximação é de fato a solução exata ou está próximo da solução exata do nosso sistema. Esse limite, então, a gente pode calcular pela norma 1, norma 2 ou pela norma infinito. Nós vamos estudar dois tipos de métodos iterativos. Na verdade, existe uma classe de métodos iterativos, mas nós vamos estudar dois métodos. O primeiro método chamado de método de Jacobi e o segundo método chamado de método de Gauss-Seidel. Ambos são métodos iterativos, então os dois dependem de uma aproximação inicial, de uma equação de recorrência e de um critério de parada. São os únicos métodos iterativos para sistemas lineares? Não. São os mais simples, digamos assim,
e os que são base para métodos mais avançados, por isso então a gente vai estudar esses dois métodos iterativos. Vamos lá então. O método de Jacobi, ele é um método que, tanto o método de Jacobi quanto o método de Gauss-Seidel, eles têm uma fórmula bem definida, mas eu gosto sempre de deduzir essa fórmula, porque você não precisa lembrar da fórmula, você precisa lembrar da ideia por trás do método. Então, para o método de Jacobi, a gente vai considerar um sistema linear. Aqui a gente vai usar na forma de equações, e não na forma de matriz, tá? Já vou entender por quê. E nós vamos, então, obter a equação de recorrência para o método de Jacobi, ou seja, qual vai ser a equação que as nossas iteradas vão respeitar, certo? O nosso procedimento vai ser o seguinte: na primeira equação, até colocar em outra cor aqui, na primeira equação, a gente vai isolar o x1. Então, aqui nessa equação, nós vamos isolar o x1, ou seja, x1 e tudo que está sem x1 para o outro lado, e o coeficiente do x1 vai passar dividindo lá para o outro lado. Então, na primeira equação, isolando o x1, nós vamos ficar com uma equação dessa forma aqui. Tudo que estava do lado esquerdo passou para o lado direito e dividido pelo coeficiente do x1. Na segunda equação, nós vamos isolar o x2. Então, nessa segunda equação, deixa eu fazer assim, na verdade, assim. Na primeira equação, a gente vai isolar o x1. Na segunda equação, nós vamos isolar o x2. Então, tá aqui o nosso x2 com todo o resto isolado, todo o resto lá à direita. Na terceira equação, isolamos o x3. Então, na terceira equação, vai estar aqui o meu x3, isolo o x3, vou chegar numa expressão com o x3 e assim por diante. Então, na última equação, por exemplo, eu vou isolar o xn, e aqui vai estar o xn isolado, então, o xn. O que eu tenho quando eu olho para essa equação que está aqui? De um lado, eu tenho o meu vetor x, x1, x2, x3, xn, e do lado direito, eu tenho uma expressão que depende também de x1, x2, x3 até o xn. Só que na primeira só aparece do x2 até o xn, na segunda aparece o x1 pulando o x2 até o final, e na última aparece todo mundo até o n-1. Então, dos dois lados dessa igualdade, eu tenho a variável x. Essa ideia de que a gente tem uma dependência entre os x que eu conheço e o resultado, aqui o lado esquerdo da igualdade, que a gente vai deduzir a nossa fórmula de recorrência, ok? Então, aqui a gente tem uma coisa que depende também do x, uma função, digamos assim, né? Temos uma dependência do x. Aqui vou botar assim, uma f de x. Além de depender de x1, x2, x3, xn, depende também do b, certo? Porque tá aqui, ó, nosso b, ele aparece também isolado no lado direito da igualdade. Então, se eu reorganizar todos esses elementos que estão aqui em cima, na equação 2.6, na forma de matriz, eu vou ter uma matriz da seguinte forma. Na primeira equação, a gente vai ter B1 dividido por A11. Esse termo está sozinho, então ele vai estar no que a gente chama de termo independente. Eu estou usando uma forma como essa. X do lado de cá, do lado direito, uma expressão que depende do x, uma matriz que depende do x, mais um termo independente que não tem x. Então, olhem para cá para os b's. Na primeira eu tenho B1 dividido por A1, está aqui. Na segunda, B2 dividido por A22. Na última, Bn dividido por A NN. Então, esse é o nosso termo independente B. Então, vai estar aqui todos os meus termos independentes. Quando eu olho agora para os x, por exemplo, na primeira equação aqui, nós temos menos A12 dividido por A11.
Multiplicando quem? Multiplicando o x2. Então, esse termo tá aqui. Lembrando que a primeira coluna é a coluna respectiva do x1, a segunda do x2, a terceira do x3 e a última, então, do xn. Ou seja, eu vou olhar para cada coeficiente do lado direito e vou associar uma matriz. Então, deixa eu marcar ele aqui. Esse coeficiente que tá aqui, tá marcado aqui, ó. Certo? O nosso outro coeficiente, por exemplo, esse coeficiente aqui, ó, ele tá junto com o x1, então ele está aqui, ó, marcadinho aqui, ok? E assim por diante para todo mundo. Então, esse passo a gente está reorganizando a equação 2.6 como sendo na forma matricial, na equação 2.7. Então, aqui está a nossa equação de recorrência. De um lado eu tenho um x que eu posso conhecer e do lado esquerdo eu tenho um x que vai ser o resultado dessa operação matricial. Ok? Então, a nossa fórmula de recorrência, ela vai ser dada da seguinte forma. Nós vamos obter como solução aproximada, que eu posso chamar aqui, digamos, de iteração x mais 1, o resultado dessa matriz F multiplicada pela iterada que eu conheço, mais essa matriz D. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para resolver as nossas iterações, ok? E aí, o resumo, então, do método pode ser descrito nesses 3 passos. Nós escolhemos, como eu falei, um chute inicial. A partir desse chute inicial, nós aplicamos essa equação diversas vezes, colocando sempre o que nós conhecemos do lado direito, e recebendo algo que vai estar como resultado dessa operação matricial F iterada K mais um vetor D. E a gente para quando tiver um critério de parada satisfeito, que pode ser, em geral, um desses 3 critérios. O primeiro diz que a solução que eu tenho menos a solução que eu tinha são menores do que uma determinada tolerância epsilon, ou seja, essas duas soluções estão próximas. O xk está próximo do xk menos 1. Na segunda, isso aqui em termos de erro absoluto. Na segunda, a gente tem a mesma coisa, só que em termos de erro relativo, porque eu estou dividindo pelo xk. E na terceira, eu vou fazer isso até que eu atinja o número máximo de repetições, tá? Geralmente, todo código bom de um método iterativo, ele tem essa terceira condição de parada como uma condição de segurança. Então, ele coloca lá, o K máximo é 1 milhão. Se fizer 1 milhão de iterações, para. Só para o computador não ficar fazendo infinitamente. Tá? Pode ser 1000, pode ser qualquer valor, dependendo de quantas iterações fazem sentido para o seu problema. Ok? Então, nós temos esses 3 critérios de parada. Aí vocês podem se perguntar, bom, mas por que eu não faço a parada, então, comparando o x que eu tenho com o meu x exato? Porque, em geral, a gente não sabe quem é o x exato, tá? Se eu tenho o x exato, eu posso até usar como critério de parada. Mas, em geral, eu não sei, em situações reais, a gente não sabe quem é a solução exata. Por isso que a gente está buscando formas de resolver o sistema linear, tá? Então, por isso que a gente estabelece esses 2 critérios, porque na prática a gente não conhece essa solução exata do meu sistema linear. Se tivesse a solução exata, não precisava ficar resolvendo isso aqui, ok? Os 2 primeiros critérios são, respectivamente, como eu comentei, erros relativos e absolutos entre o x e a iteração anterior, e nós podemos usar qualquer uma das 3 normas. Em particular, quando não for indicado, você pode usar a norma infinito, porque pela experiência que vocês tiveram lá naquele trabalho de erros, a norma infinita é a mais fácil. Você pega um vetor, olha quem é o maior elemento do vetor erro, e esse vai ser a norma infinita do vetor erro, ok?
Vamos resolver um exemplo, então. Aqui nós queremos resolver esse sistema pelo método de Jacobi, usando como aproximação inicial o x0 igual a zero e como critério de parada que o erro absoluto na norma infinito seja menor que 10 a menos 2 ou no máximo 10 iterações. E nós vamos comparar então a solução obtida com a solução exata, que a gente já sabe que é 1 e 1, ok? Então, lá no método de Jacobi, a gente tem aquela forma matricial de se lembrar das iterações. Então, a iteração, ela é xk mais 1, é aquela matriz F, mais o D multiplicado pela iteração que a gente tem. Isso para cá é igual a 0, 1, 2, e quantas iterações nós formos realizar. Preciso lembrar disso? Não. Eu posso usar o procedimento que é feito para determinar essa matriz F e esse vetor D, ok? Que procedimento é esse? Essa é a forma matricial, né? Eu posso, na primeira equação, isolar o x1, então eu vou ter x1 vai ser igual a 1 mais, 1 mais x2 dividido por 2, 1 mais x2 dividido por 2, então isolei o x1, e na segunda equação, eu vou isolar o x2, então eu vou ter x2 é igual, vou colocar aqui em cima, isolando o x2, 3 menos x1, tudo isso dividido por 2. Então, aqui vai estar as minhas duas iterações. Do lado direito, eu vou colocar a iteração que eu tenho, e do lado esquerdo, eu vou receber um novo valor de iterada. A mesma coisa para a primeira equação. Eu vou colocar um valor que eu tenho e vou receber um valor de iterada. Então, se eu quiser, por exemplo, implementar esse método, eu posso definir a minha matriz F e o meu vetor D. Nesse caso, então, a matriz F seria os valores que estão multiplicando x e y do lado direito. Então, aqui nós temos, na primeira equação, 1 meio multiplicando x2. E na equação verde, nós temos menos meio multiplicando x1 e nada multiplicando o x2. E o vetor D seria o nosso termo independente, que na primeira equação é 1 meio e na segunda equação é 3 meios. Ok? Então, se eu quiser uma forma matricial, eu posso sim escrever as matrizes F, a matriz F e o vetor D. Essa forma matricial é especialmente útil se a gente quiser implementar esse método iterativo. Então, nós temos aqui a nossa iteração, nosso formato de iteração, certo? Então, vamos resolver as iteradas. Como que a gente faz isso? A nossa primeira aproximação é x0 igual a 0. Então, eu tenho 0 no x1 e 0 no x2. Com isso, então, eu vou determinar o meu primeiro x1 na iteração 1, vai ser, então, 1 mais 0, que é o valor do x2 que eu tenho dado, dividido por 2. Então, o meu primeiro x2 é 0,5. Podem colocar na forma decimal, porque vão dar números quebrados, tá? O x2 da primeira iteração vai ser, então, 3 menos o valor de x1 que eu conheço da iteração anterior, que é 0, dividido por 2. Então, 1,5. Pronto, tenho a minha nova iterada, que é, portanto, x nova iterada, 0,5 e 1,5. E a gente vai repetindo o processo. O que faltou a gente calcular aqui? O erro, certo? O nosso primeiro vetor erro. O vetor erro, ele vai ser a diferença entre o vetor que eu tinha, que era, ou melhor, o vetor que eu ganhei, né? Menos o vetor que eu tinha. A ordem aqui não importa, porque a gente vai tirar o módulo depois. Então, o meu vetor erro vai ser x1 menos x0, que vai dar 0,5, porque 0 é 0 lá, né? E 1,5, certo?
Qual que vai ser, então, o nosso erro da primeira iteração na norma infinita, ou seja, a diferença entre esses dois iteradas, é o maior dentre esses dois números do erro, que é 1,5. 1,5 é menor do que 10 na menos 2, que é o critério que a gente estabeleceu? Não, é maior. Então, seguimos o processo e repetimos isso mais uma vez. Então, tá aqui a nossa primeira iteração. Vamos repetir mais uma vez. Então, x1 é 0,5 e 1,5. Vamos calcular o valor de x1 da segunda iteração e x2 da segunda iteração. O que eu uso? Novamente, a fórmula de recorrência aqui em roxo e verde. Então, 1 mais a segunda coordenada, dividido por 2. Isso aqui, então, vai dar 2,5 dividido por 2, que é 1,25. E a segunda, 3 menos a iterada x1, que é 0,5, dividido por 2. Isso também vai dar 1,25. Certo? Então, reparem que a gente está usando, posso até destacar aqui. Vamos colocar assim. Que aqui eu estou usando o x1, em verdinho, na mesma cor, e aqui eu estou usando o x2, certo? Porque a gente isolou o x1 na primeira e isolou o x2, e se fossem mais variáveis, seria a mesma coisa. Então, eu tenho a minha nova iterada, que é 1,25 e 1,25. Nova não, né? 2 agora. Qual que é o vetor erro? Vamos calcular o vetor erro aqui. O vetor erro vai ser a diferença entre o x2 e o x1. Entre a segunda iterada, entre o vetor que é a segunda iterada e o vetor que é a primeira iterada. Então, isso vai ser 1,25 menos 0,5 é 0,75. 1,25 menos 1,5 é menos 0,25. Não tem problema ser negativo, porque na norma infinita a gente escolhe o maior valor em módulo. Então, o maior valor em módulo é 0,75. Se fosse a norma 2, teria que fazer raiz quadrada de cada um deles ao quadrado. Se fosse norma 1, teria que somar todos os módulos, tá? Então, essas normas elas vão dar resultados bastante próximos. Naquele exercício da lista 1 de erros, eu pedi para vocês calcularem usando várias normas e vocês devem ter percebido que o erro ficou bem perto um do outro, tá? Então, tá aqui a nossa segunda iteração e aí a gente continua o processo do mesmo jeito. Então, vou usar para o x2, que é 1,25 e 1,25, novamente a equação, tá? E vou repetindo, então, esse passo. Vamos fazer mais um passo. Tá? Deixa eu... Para encerrar a iteração 2, percebam que o nosso erro ainda é maior do que 10 na menos 2, ok? 10 na menos 2 é 0,01. Então, a gente não para ainda, a gente só para quando o erro for menor do que 10 na menos 2, ou então quando eu tiver feito 10 iterações. Vou fazer mais uma iteração aqui para vocês. Então, eu copiei a equação de recorrência e a gente vai fazer a conta mais uma vez. Então, o meu x1 da terceira iteração vai ser 1 mais 1,25. Lembrando que aqui é o valor do x2 sobre 2. Isso dá 2,25 dividido por 2, que é 1,125, tá? Nos métodos iterativos vai ser importante a gente fixar quantas casas a gente vai colocar. Se não estiver pedindo, a minha sugestão é que vocês usem 3 ou 4 casas, pelo menos, ok? Pelo menos 3, sempre. 2 é muito pouco. 3 casas aqui. E a segunda coordenada da terceira iteração é 3 menos 1,25 dividido por 2. 3 menos 1,25 dividido por 2 vai nos dar 0,875, ok? Então, a minha segunda iteração, posso colocar aqui, terceira iteração é o vetor 1,125, 0,875.
E o meu terceiro erro é a diferença entre os respectivos x e respectivo y, que é de menos 0,125 e 0,875 menos 1,25 menos 0,375. Então, a norma infinito dessa terceira iteração é 0,375. Percebam o que está acontecendo com o erro, tá? A ideia do método é, o nosso primeiro erro era 1,5. O nosso segundo erro, 0,75. O meu terceiro erro, 0,375. Vai ser sempre metade? Não necessariamente, tá? Aqui acabou ficando metade porque a gente está dividindo por 2 as duas equações. Não necessariamente é sempre metade, mas ele vai decrescendo. A ideia é que ele vá decrescendo nas nossas equações, ok? Então, se a gente repetir esse processo várias vezes, a gente tem duas opções. Ou a gente vai fazer no máximo 10 iterações, ou então a gente vai chegar em algum momento em um erro menor do que 10 na menos 2. Eu fiz aqui, então, várias iterações, certo? Fiz usando meu programinha. As equações de recorrência são as mesmas que a gente trabalhou ali em cima. E nessas tabelas que vocês estão vendo, a primeira e a segunda coordenadas são o x. Essa coordenada not a number é só uma divisão. E a última coordenada são os erros nesse critério de parada que foi estipulado do erro absoluto na norma infinito, ok? Então, aqui estão as nossas iterações, ó. 0, 0, meio e 1,5, 1,25 e 1,25, 125 e 875. E se a gente for fazendo as iterações, a gente vai obter, então, essa sequência de valores para x e y, ok? Aqui eu fiz 10 iterações, 9 ou 10 iterações, e ó, perceba o que está acontecendo com o erro, certo? Nós chegamos até o 375, 0,18, 0,9, 0,04, 0,02, cheguei nesse cara, 0,0117. Ele ainda é maior do que 0,1, porque depois desse 1 tem zeros e ali tem 17, então ele ainda é maior. Fiz mais uma iteração, pronto, cheguei na minha solução. Quantas iterações eu fiz aqui? Vamos ver. Essa foi a primeira, segunda, terceira, então quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Fizemos 9 iterações, ok? K igual a 9. Então, depois de 9 iterações, nós obtivemos esse vetor aproximação e, comparando com o vetor exato, a gente pode ver que a gente está caminhando para aquele sentido, certo? Esse vetor resíduo, só lembrando, é o vetor que a gente calcula quando a gente pega a matriz do sistema e coloca, então, essa nona iteração. Como a gente não tem quando a gente não tem a solução exata, a gente calcula o vetor resíduo, que ele nos dá uma ideia se a nossa solução está resolvendo o sistema ou não, ok? Então, o que a gente fez aqui no método de Jacobi? Nós isolamos a equação e obtemos uma fórmula de calcular novas aproximações para a solução. Eu repito esse processo até que o meu critério de parada seja estabelecido. Aí vocês podem se perguntar, mas esse método funciona sempre? Não, ele funciona se certas condições são satisfeitas. Essa condição a gente chama de critério de convergência, ok? Esse critério de convergência, a ideia, é mais ou menos a ideia por trás do cálculo de um limite de uma função, no caso lá do cálculo diferencial integral, de uma função de uma variável. O limite sempre existe? Não. Depende da função, depende do comportamento da função. Para um sistema linear, ax igual a b, poder ser resolvido pelo método de Jacobi, é necessário que a matriz dos coeficientes seja o que a gente chama diagonal estritamente dominante por linhas. O que significa isso? Essa definição é essa equação 2.8 que vocês estão vendo aqui. Mas a ideia é a seguinte:
O elemento da diagonal principal, para cada linha, tem que ser maior do que a soma em módulo de todos os outros elementos da nossa matriz, ok? Então, é isso que essa expressão está dizendo. Para cada linha I, o elemento A e I, que é o elemento da diagonal, precisa ser maior do que a soma de todos os outros elementos em módulo, a soma dos módulos desses elementos, tirando, obviamente, o elemento da diagonal, tá? Então, em outras palavras, cada elemento de uma linha que pertence à diagonal principal deve ser maior que o módulo a soma dos módulos dos demais elementos dessa linha da matriz dos coeficientes. A convergência também é garantida se eu tiver uma matriz diagonalmente estritamente dominante por colunas, tá? Então, se esse mesmo critério vale, só que quando eu analiso as colunas numa matriz. Se esse critério não é satisfeito, não significa que o método não funcione, tá? Isso é um ponto importante. Se ele não é satisfeito, eu não posso dizer se o método vai convergir ou não, tá? Isso é uma condição apenas suficiente, mas não é necessária. Aí eu precisaria analisar outros tipos de informação da minha matriz dos coeficientes, ou então fazer o método e ver se eu chego em algum valor que faz sentido para o meu problema, por exemplo, calculando o vetor resíduo, que é uma forma de verificar se está resolvendo ou não, se está caminhando ou não para a solução do meu sistema, tá? Então, só para dar um exemplo numérico, no sistema que a gente resolveu agora há pouco, a matriz dos coeficientes, ela tem essa forma aqui, ó. Então, você imagina essa matriz em módulo, ok? Pega o módulo de todo mundo, então 2, 1, 1 e 2. O elemento da diagonal é maior, vamos colocar assim, esse cara da diagonal é maior do que todos os outros dessa linha? Sim, porque o outro elemento é 1. Na segunda linha, esse cara é maior do que a soma de todos os outros nessa linha? Sim, então essa matriz aqui é a matriz A, é o que a gente chama de estritamente, diagonalmente dominante por linhas, tá? Quando a gente olha as linhas. Vamos pegar uma matriz um pouco maior. Por exemplo, uma matriz 3 por 3. 10, 1 e 2, 5, menos 1 e 3, 2, 1 e 0. Tá bom? Então, eu vou analisar novamente por linhas. O elemento da diagonal é maior do que a soma dos outros que estão nessa linha? Sim, porque a soma vai dar 3 e esse elemento é 10. Então, 10 é maior que 1 mais 2. Na segunda linha, o elemento da diagonal é 5. Então, 5 é maior do que a soma dos outros caras da linha? Sim, porque 5 é maior que o módulo de menos 1, que é 1, mais 3, que o módulo é 3. Isso aqui vai dar 4. Então, também vale. Terceira linha, 2 é maior que módulo de 0 mais módulo de 1, que é igual a 1, tá? Então, aqui a gente vai sempre analisar o módulo da matriz. Isso significa que a matriz é estritamente, diagonalmente dominante por linhas, tá? Por se vale por linhas, não necessariamente vale por colunas. Por exemplo, se a gente olhar essa terceira coluna, a gente vê que não é verdade, mas o método ainda assim converge, tá? Então, se for por linhas, converge. Se for por colunas, converge. Se não for, eu não posso afirmar nada. Não significa que vai dar errado. Eu só não tenho garantia que vai funcionar o método iterativo, ok? Então, essa é uma condição super importante para a gente verificar antes da gente começar a fazer o método iterativo. O que vem em seguida? Mais um exemplo, tá? A gente pegou um sistema, aqui eu tô fazendo novamente a resolução passo a passo, tá? Esse método, na minha experiência, quando eu passo para os alunos, é um método bem simples de se entender. É só tomar cuidado para não errar, não fazer cálculo numérico, não fazer cálculos errados, tá? Mas a ideia é bem simples. Então, o que eu fiz? Tem uma matriz, que é esse sistema, quero resolver de novo pelo método de Jacobi, com solução inicial igual a 0, 0, 0, porque é uma solução fácil, e eu vou parar quando eu tiver uma qualidade de solução
igual a 10 na menos 2. Quando eu olho para essa matriz dos coeficientes, que é essa matriz que está aqui, ó, esse cara aqui ao lado direito, né? Eu percebo o seguinte, o elemento da diagonal, 3, não é diagonalmente dominante nessa linha. Porque se eu somar o módulo dos outros dois, dá 20, e 20 não é maior que 3. A mesma coisa na segunda linha. 3 não é maior que os demais elementos da minha linha, então também não satisfaz nem a primeira nem a segunda. Na terceira satisfaz. 37 é maior que a soma de 7.4 e 5.1 em módulo. O que significa isso? Que a minha matriz não é diagonalmente dominante, não é estritamente diagonalmente dominante. Isso significa que vai dar errado? Não, mas vamos resolver e ver o que acontece. Pode ser que dê errado, pode ser que dê certo. Usando as equações, então, eu obtive as formas de recorrência para o x1, para o x2 e para o x3. Então, como que eu cheguei nisso? Na primeira equação eu isolei o x1, tá aqui a fórmula que a gente obteve. Na segunda equação eu isolei o x2, tá aqui. E na terceira eu isolei o x3, tá? Aqui é a minha equação de recorrência, ok? Esse 37.1 ele acabou escrevendo aqui usando potência de 10, tá? Esse E computacionalmente é a mesma coisa que potência de 10. Computacionalmente, tá? O E é o número exponencial, mas aqui a gente representa como a potência de 10, tá? Então, eu tenho as minhas 3 equações de recorrência, termo independente, o que estava com x2 mudou de lado, o que estava com x3 mudou de lado, e o número que estava com x1 passou dividindo. E aí tem as minhas 3 equações. Vou repetir o processo assim como a gente fez anteriormente. Então, vamos lá. Usando sempre as equações de recorrência. Começo com o chute inicial 0, 0, 0 e o meu erro aqui infinito só para constar. Faço a primeira iteração, ou seja, substituo 0 no x2, 0 no x3, eu vou ficar com 4.2 negativo dividido por 3. 4.2 negativo dividido por 3 dá menos 1.4. Tá? Aqui ele está multiplicado por 10 na menos 3, ele está escrevendo na forma de potência. Mas aqui, então, a primeira iteração seria 1.4. Na segunda equação, nós vamos ter 0 para o x1, 0 para o x3, então vamos ficar com 10.9 dividido por 3. Isso é igual a 3,633, tá? Que está representado aqui na forma de potência de 10 também, vezes 10 na 3. E na terceira equação, nós vamos ter, então, o que usar x1 igual a 0, x2 igual a 0, e vamos ter 47.4 dividido por 37.1, o que vai nos fornecer, o valor de 1,278, na verdade. Tá bom? Então, aqui ele está escrito na forma de potência de 10, mas a iteração é essa aqui, vocês podem fazer aí de exercício, vocês vão fazer isso também na atividade de acompanhamento. Feito isso, calculo, então, tenho a minha iteração, calculo a diferença entre esse vetor e o vetor que eu tinha antes, que era o 0, 0, 0, consequentemente, o maior erro vai ser o 3.66, que está aqui representado nessa quinta linha, ok? E aí, vou repetindo o processo do mesmo jeito. Agora, a gente vai usar o valor dessa segunda coluna, vai substituir nessas 3 equações aqui de cima e vai obter o valor da terceira coluna. Minha sugestão, façam o cálculo de vocês, passo a passo, escrevam, para vocês verificarem que aqui vocês vão obter, aqui vai ser vezes 10 na 3, né? 1, 2, 3, aqui vai dar 19.5, aqui vai dar 19.5 e aqui vai dar 2.1, ok? Então, façam esse processo e vão repetindo. O que vai acontecer? Como eu não tenho garantia daquele critério das condições das linhas, eu não sei se esse negócio está caminhando para a solução ou não. O que eu posso é analisar, sim, e esse é um passo muito importante, os meus erros. E olha o que está acontecendo com os nossos erros.
Professora, mas daqui diminuiu do 1,22 para esse cara. Ele não diminuiu, tá? Ele tá em outra base agora, ó. Então, isso aqui é 12 vezes, 0,012 vezes 10 na 7, tá aumentando esse erro, tá? Aqui na próxima, 10 na 11. Então, aqui esses números estão todos multiplicados por 10 na 11. Ou seja, divergiu, tá? Isso vai acontecer não sempre que a matriz não for diagonalmente dominante, mas isso pode acontecer quando esse critério não é satisfeito, tá? Então, só para mostrar que não é sempre que o método converge. Para isso, a gente tem então que ficar de olho, principalmente, já que a gente não tem a solução exata do sistema, a gente tem que ficar de olho principalmente no comportamento desses erros. Se divergir na norma infinito, significa que vai divergir na norma 2 e vai divergir na norma 1 também, tá? São só maneiras diferentes de verificar, mas se esse erro está aumentando, esse número vai pro beleléu, vai para o infinito e a gente perde o controle da convergência. Portanto, a gente diz que o método diverge. Mas aí uma coisa mágica acontece. Quando a gente tem um sistema linear, não importa a ordem que eu coloco essas equações para o sistema. Importa na iteração, sim, porque na primeira você vai isolar o x1, na segunda o x2, na terceira o x3. Mas em termos do sistema linear, a ordem que essas três equações são postas não interfere na nossa solução. Como a gente viu, pivotear, trocar as linhas, não interfere na solução do sistema. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar aquele nosso sisteminha e vai trocar a linha 1 e a linha 2 de lugar. Por que isso vai nos ajudar convenientemente? Se eu troco a linha 1 e a linha 2 de lugar, os meus elementos da diagonal são, agora sim, elementos que são maiores do que a soma dos demais elementos daquela linha. Então, o critério de ser diagonal estritamente dominante passa a ser satisfeito nas minhas três linhas. Então, uma troca simples consegue fazer com que o nosso sistema tenha essa condição, e essa condição garante convergência, tá? Isso considerando que eu estou usando todas as casas decimais, que eu não estou fazendo erro de arredondamento muito grande, tá? Mas garante a convergência nesse sentido. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Na primeira equação, eu vou isolar o meu x1. Na segunda equação, eu vou isolar o meu x2. Na terceira equação, eu vou isolar o meu x3. Mas percebam agora que os elementos que estão multiplicando x1, x2 e x3 estão aqui dividindo, ó. Eles mudam por quê? Porque eu mudei a equação de lugar, consequentemente a minha matriz F, consequentemente a ordem das minhas iteradas vai mudar. E aí, se eu faço, então, o mesmo processo, ou seja, começo com um chute igual a 0, 0, substituo tudo nesse lado direito e obtenho um novo valor de x1, x2 e x3, olha o que vai acontecer com as minhas aproximações. Comecei com 0, 0, 0, do mesmo jeito. A primeira iteração vai ser essa, cujo erro absoluto, usando aquela norma infinito, então aqui eu estou falando desse cara, xk menos xk da anterior, norma infinito, tentando que isso aqui seja menor do que 10 na menos 2. Faço as minhas iterações, o meu primeiro erro deu 1,27. Bom, ainda foi grande, mas eu repito a iteração mais uma vez, o erro diminui um pouquinho. Repito mais uma vez, o erro diminui um pouquinho. Percebam que está diminuindo até, na verdade, uma casa decimal por vez, né? Repito mais uma iteração, eu tenho esse erro. Opa, esse erro aqui é menor do que 0,01. Então, olha a diferença. A gente fez aqui, nesse cara, 15 iterações e a nossa solução foi pro beleléu, com esse 10 na 11 aqui, e eu só troquei as linhas e em 4 iterações eu chego na solução do meu sistema. É solução do sistema? Vamos ver. Então, vamos calcular o vetor resíduo. A, 0, 1, 2, 3, x4, menos o B,
calculo esse resíduo, esse é o meu vetor resíduo. Olha só, então em norma infinito, por exemplo, desse vetor, ele é 0,063, perdão. Talvez a gente pudesse melhorar um pouco mais esse resíduo. Sim, se a gente continuasse fazendo as iterações. 10 na menos 2 a gente coloca quando a gente vai fazer a conta na mão, mas em geral a gente pega erros aí 10 na menos 6, 10 na menos 8, tá? Para ter uma solução melhor. Vamos comparar a solução que a gente chegou com a solução exata? Nós chegamos nesse cara usando 4 casas decimais e a nossa solução exata usando 4 casas decimais. É esse vetor aqui embaixo. Estão parecidos? Estão bem próximos, tá? Aqui eu tenho o resíduo. Se eu quiser calcular alguma outra medida de qualidade, eu poderia calcular, por exemplo, a diferença entre o x4 e o x exato em qualquer norma, por exemplo, na norma infinito, tá? Então, deixo aqui para vocês calcularem para ver. Se quiser fazer o erro relativo também para verificar a solução, pode também, certo? Então, depende, o método iterativo de Jacobi tem uma fórmula simples, que é isolar a primeira variável na primeira equação, a segunda na segunda, a terceira para a terceira, mas eu tenho que tomar cuidado se essa matriz, antes de fazer esse processo, é diagonalmente estritamente dominante. Só relembrando, se ela não for, não significa que o método não vai convergir, tá bom? Só significa que pode ser que ele não converja.